Fala galera, tudo bem? Vamos dar continuidade ao estudo da análise sintática que iniciamos no bloco anterior. Estávamos nós falando de sujeito. Nós vimos que um sujeito pode ser simples ou composto, dependendo do número de núcleos. Ok? Agora, dá uma olhada, seguindo aqui o conteúdo da aula passada, nesta oração aqui, ó. Fizemos o dever de casa. Nós sabemos que o sujeito da oração é o cara que se relaciona com o verbo, né? Para encontrar o sujeito, você vai até o verbo e pergunta o que ou quem. Então vamos lá. Vai até o verbo e pergunta o que ou quem. Neste caso, aí você vai ter que ter um joguinho de cintura, tem que treinar bastante. Ô Berg, eu pergunto o que, eu pergunto quem. Então vamos lá, ó. Fizemos o dever de casa. O que seria melhor aqui neste caso? Vamos usar o quem, ó. Quem fez o dever de casa? Na hora de fazer a pergunta, não vai falar quem fizemos. Deixa o verbo no singular. Vamos ser práticos, diretos. Vai até o verbo, pergunta o que ou quem, deixa o verbo invariar. Quem fez? Quem fez o dever de casa? Quem? Nós. Tenho certeza de que você está me respondendo nós. Então aqui sujeito, nós. Vou deixar aqui no cantinho para a gente lembrar. Agora vamos a perguntas importantíssimas. Nesse caso aqui, nós temos um sujeito determinado ou indeterminado? A ou B? Não me responda outra coisa, por favor. Determinado ou indeterminado? Diga uma coisa. Quem é o sujeito? Nós. Você sabe quem é o sujeito? Sim, você sabe. E se você sabe quem é o sujeito, não interessa se está escrito ou não. Se você sabe quem é o sujeito, ele é um sujeito determinado. Ele é um sujeito determinado. Por que determinado? Você sabe me dizer quem é ele. Escrito ou não. Ok? Segunda pergunta. É um sujeito existente ou inexistente? Pô, quem que é o sujeito? Nós. Se você me disse quem é o sujeito, é claro que ele existe. Né? É claro que ele existe. Então ele é um sujeito existente. Beleza? Existente. Agora, eu sei que você está ansioso para responder. Você deve estar tremendo com vontade de responder. Ele é um sujeito expresso que aparece na oração ou está oculto? Oculto. Ele é um sujeito oculto. Desde o início, né? Após que você está morrendo de vontade de falar oculto. É isso que acontece em sala, né? A gente fala determinado ou indeterminado. Oculto. Existente ou inexistente, oculto. Né? Então, pessoal, determinado porque você sabe quem é ele. Se você sabe quem é ele, é claro que ele existe. É claro que ele existe. A única coisa é que ele não aparece na oração, não está escrito na oração, ele está oculto. E sujeito oculto pode também ser chamado de sujeito elíptico. Tá? Sujeito oculto pode também ser chamado de sujeito elíptico. Elipse quer dizer omissão. Houve a elipse do sujeito, houve a omissão do sujeito, foi omitido, foi ocultado. Tá legal? Beleza até aqui? Bom, e se eu digo assim, ó? Olha só. Desviaram dinheiro
da assembleia desviaram dinheiro da assembleia. Para descobrir o sujeito, você vai até o verbo e pergunta o que é o quem. Vamos então fazer a pergunta, ô verbo, quem desviou? Quem desviou dinheiro da assembleia? Talvez você esteja dizendo eles. E aí eu pergunto, eles quem? Diga uma coisa, olha aqui. Se você abre um jornal e está lá na manchete, desviaram dinheiro da assembleia, só com as estruturas da oração, você tem como me dizer exatamente quem desviou o dinheiro da assembleia? Não. Só com as estruturas da oração, você não tem como me dizer exatamente quem desviou o dinheiro da assembleia. Você não tem como determinar o sujeito, como identificar o sujeito. Estamos aqui diante de um sujeito indeterminado. Não é possível saber quem é ele, identificar o sujeito. Certo? Mas vamos deixar essa ideia de uma maneira prática, em prova. De uma coisa, se você fosse colocar aqui um pronome na frente desse verbo, qual você colocaria? Eu, tu, ele, nós, vós ou eles? Eles. Isso quer dizer que este verbo está na terceira pessoa do plural. Eles, terceira pessoa do plural. Ah, então peraí, coloca aqui antes de qualquer coisa. Terceira pessoa do plural. E isso que você está vendo agora, aqui, é uma regra. Se o verbo estiver na terceira pessoa do plural, grave isso. Terceira pessoa do plural, e o sujeito for desconhecido, você vai classificá-lo como sujeito indeterminado. Então, se o verbo estiver na terceira pessoa do plural e o sujeito for desconhecido, você vai classificá-lo como sujeito indeterminado. Então, uma das maneiras de tornar o sujeito indeterminado é colocando o verbo na terceira pessoa do plural. Grave isso agora. Mas, o Berg, há outras maneiras de tornar o sujeito indeterminado? Sim. Nós podemos tornar o sujeito indeterminado usando a partícula C, o chamado índice de indeterminação do sujeito. Mas isso a gente vai ver na sequência. Neste momento, o que me interessa? A indeterminação do sujeito por meio da terceira pessoa do plural. Então, já vamos combinar aqui. Se eu pedir para você assim, ó, me dá uma maneira aí de tornar o sujeito indeterminado, o que você vai dizer? Terceira pessoa do plural. Agora, isso é coisa para decorar? Claro que não. Isso aqui, ó, todos nós fazemos naturalmente no dia a dia. Naturalmente mesmo. Todos nós fazemos. Olha só para mim aqui, ó. Quando a gente não sabe quem é o sujeito, quando o sujeito é indeterminado para nós, automaticamente a gente joga o verbo para a terceira pessoa do plural. Veja bem, ó. Analisa o verbo roubar. Eu não sei quem roubou minha carteira. Não sei. O sujeito é indeterminado para mim. Como é que eu digo então? Roubaram minha carteira. Veja que eu jogo o verbo para a terceira pessoa do plural. Porque eu não sei quem é o sujeito. O sujeito é indeterminado para mim. Veja aqui, ó. Eu não sei quem limpou a sala. Não sei. O sujeito é indeterminado para mim. Aí o que eu digo? Nossa, que beleza! Limparam a sala. Eu não sei quem consertou a lâmpada. O sujeito é indeterminado para mim. Como é que eu digo? Que bom, consertaram a lâmpada. Então veja que se você não sabe quem é o sujeito, se o sujeito é indeterminado, você joga para a terceira pessoa do plural. Então vamos lá. Me dê uma maneira aí de tornar o sujeito indeterminado.
terceira pessoa do plural. E a outra maneira é por meio da partícula C, o chamado índice de indeterminação do sujeito, que nós veremos na sequência. Logo, logo, já nos próximos encontros, estudaremos a partícula C e aí a gente chega lá. Tá bom? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Todo verbo tem sujeito? Até agora, o que a gente falou? Vai até o verbo, pergunta que o quem, pá, e o sujeito aparece. Agora, todo verbo tem sujeito? Não. Nem todo verbo tem sujeito. Mas o que eu vou dizer é o seguinte. Quase todos têm. A regra é ter sujeito. Vá até o verbo, pergunta que o quem, pá, e o sujeito vai aparecer. Alguns apenas é que não tem o tal do sujeito. Mas são poucos. Pouquíssimos. Tanto que vale a pena colocar no quadro e decorar quem são esses caras. Então pensa assim, ó, verbo tem sujeito. Só alguns ali é que não tem o tal do sujeito. Esses eu vou decorar, porque eles caem demais em prova. Demais em prova. Certo? Então vamos abrir um tópico aí, ó. Verbos sem sujeito. Vamos nessa? Vamos lá então. Vai lá. Verbos sem sujeito. Vou usar esse cantinho aqui, ó. Os verbos sem sujeito, vai abrindo o tópico aí no seu caderno, são chamados de verbos impessoais. Eu até faço questão de deixar apagar na sua frente, porque aí você vai seguindo todos os passos do curso, ponto a ponto, detalhe por detalhe, vai revisando. Então vamos lá. Verbos sem sujeito. Esses caras que não têm sujeito, são pouquíssimos, são chamados de verbos impessoais. Então, quando eu falar assim numa questão, ó, esse é um verbo impessoal. O que é que eu estou dizendo? Que ele é um verbo sem sujeito. Por outro lado, se eu disser assim, ó, esse é um verbo pessoal. O que é que eu estou dizendo? Que ele é um verbo que tem sujeito. Bom, quais são os verbos sem sujeito? Vamos lá então. Vão ser 3 itens apenas. 3. Então vai lá. Quais são eles? Verbo haver, nos sentidos de existir, acontecer, indicando tempo decorrido. Verbo haver nos sentidos de existir, acontecer, tempo decorrido. Que mais? Verbo fazer indicando tempo e verbos que indicam fenômenos da natureza. Acabou, pronto. Estes são os verbos impessoais, ou seja, os verbos que não têm sujeito. Tá, mas e como isso cai em prova? Né? Como isso vai me ajudar em prova? Como que essa informação é cobrada nas questões? Seguinte, os verbos impessoais, os verbos que não têm sujeito, eles têm uma característica muito explorada em prova. Eles ficam sempre no singular. Os verbos impessoais ficam sempre no singular, independentemente do resto da oração. Eles não têm sujeito para concordar. Ah, singular com singular, plural com plural. Não tem. Eles ficam invariáveis. Então, olha só. Veja aqui, ó. Uma chance existirá
uma chance haverá. Vamos usar agora o verbo haver no sentido de existir, que é um verbo impessoal. Eu começo e você termina. Vamos lá. Uma chance haverá, duas chances. Haverá ou haverão? Duas chances haverá. Não vá me dizer duas chances haverão. Porque o verbo haver, no sentido de existir, é verbo impessoal, ficar no singular. Sempre no singular. Uma chance haverá, duas chances haverá, muitas chances haverá. Beleza? O verbo haver, no sentido de existir, é verbo impessoal, fica no singular. Vamos na sequência aqui, ó. Uma guerra aconteceu naquele país, uma guerra houve naquele país. Vamos falar agora do verbo haver no sentido de acontecer, ocorrer. Eu começo, você termina. Uma guerra houve naquele país. Duas guerras houve naquele país. Não vá me dizer duas guerras houveram naquele país. Houveram duas guerras naquele país. Está errado. Certo? Então, uma guerra houve naquele país, duas guerras houve naquele país, muitos conflitos houve naquele país. Seu verbo haver no sentido de acontecer é verbo impessoal, meu irmão. Fica no singular. Tá beleza? Por que fica no singular? Porque não tem sujeito para concordar. E o verbo haver indicando o tempo decorrido? Verbo haver indicando o tempo decorrido. Vamos fazer o seguinte, ó. A aula começou há 10 minutos. Como é que eu vou escrever? Como é que eu vou... qual é a grafia desse A? A aula começou há 10 minutos. Será que é assim? A aula começou há 10 minutos? A aula começou há 10 minutos? Não, né? A aula começou há 10 minutos. Olha só, se 10 minutos se passaram, é um tempo decorrido. E se é tempo decorrido, olha para mim, é o A do verbo haver, é o A com H e acento, A com H e acento. Certo? Então, olha aqui, ó. Se é tempo decorrido, se 10 minutos se passaram, é o A do verbo haver. A aula começou há 10 minutos. Agora veja, que este A do verbo haver indicando o tempo decorrido é verbo impessoal. Ele não tem sujeito e é por isso que ele fica sempre no singular. Veja, a aula começou há 1 minuto, há 2 minutos, há 3 minutos, há 10 minutos. Veja que o verbo haver, indicando o tempo decorrido, fica sempre no singular. Por quê? Porque é verbo impessoal. Porque não tem sujeito. Tá? Então quer dizer que o verbo haver, nos sentidos de existir, acontecer e tempo decorrido, é verbo impessoal, não tem sujeito. Agora, olho no olho aqui, faz favor. Olho no olho aqui. Por favor, pare o que você está fazendo aí. Os verbos existir e acontecer, são verbos impessoais? Estão na lista de verbos impessoais? Não! Quem está na lista de verbos impessoais é o verbo haver, nos sentidos A e B. Os verbos existir e acontecer são verbos pessoais. Eles têm sujeito, sim. E vão para o plural, sim, se o sujeito estiver no plural. Se o verbo tem sujeito, concorda com o sujeito. Singular com singular, plural com plural. Com base no que eu acabei de dizer, me ajuda aí. Ó, uma chance haverá, duas chances haverá. Agora, uma chance existirá e duas chances
existirão. Este verbo vai para o plural se seu sujeito estiver no plural. Uma guerra houve naquele país, 2 guerras houve naquele país. Agora, uma guerra aconteceu naquele país e 2 guerras aconteceram naquele país. O verbo acontecer tem sujeito e concorda com o sujeito. Plural com plural. Beleza? Então, cuidado que os verbos existir e acontecer são verbos pessoais. Agora, o verbo haver, nos sentidos A e B, é verbo impessoal, não tem sujeito, por isso fica sempre no singular. Tá bom? Na sequência aqui, ó, verbo fazer indicando o tempo, é verbo impessoal. Você já sabe o que fazer. Então, me ajuda aí. Um dia faz, que não nos vemos. 2 dias, faz, que não nos vemos. Vários séculos, faz, que não nos vemos. Tá vendo? O verbo fazer, indicando o tempo, é verbo impessoal, não tem sujeito, fica sempre no singular. Agora não vai vir lá você na tua redação e começar, fazem muitos anos que problemas econômicos prejudicam o desenvolvimento do país. Bonito, né? Mas errado, né? Ô louco, meu, faz muitos anos que problemas econômicos prejudicam o desenvolvimento do país, tá bom? Beleza. E os verbos que indicam fenômenos da natureza também são verbos impessoais, como chover, anoitecer, nevar, trovejar, amanhecer, relampejar. São verbos sem sujeito. Claro, né, meu? Você vai falar, ontem choveu bastante. Você não vai perguntar, quem que choveu? Não tem sujeito. São verbos impessoais, por isso que ficam no singular. Tá? Agora, choveu de manhã, choveu à noite. Aí eu falo, nossa, choveram. Nada a ver, né? Só porque foram 2 vezes. Não, fica sempre no singular. Agora, olha uma coisa aqui, ó. Os verbos que indicam fenômenos da natureza, então, são verbos impessoais, sem sujeito? Sim. Mas isso no sentido real, denotativo. Cuidado com uma coisa, ó. Se eles estiverem no sentido figurado, que é o chamado sentido conotativo, se eles estiverem no sentido figurado, conotativo, eles passam a ter sujeito. No sentido figurado, eles passam a ter sujeito. E se tem sujeito, concordam com o sujeito, singular com singular, plural com plural. Então, olha, trovejar se indica fenômeno da natureza, em regra, é verbo impessoal, sem sujeito. Mas se eu digo assim, ó, trovejaram palavras agressivas no plenário. Veja que agora esse verbo que indica fenômeno da natureza está em seu sentido figurado. Então ele vai ter sujeito sim. Trovejaram palavras agressivas no plenário. Pergunta o que ou quem? O que trovejou? Palavras agressivas. Está aí o sujeito. E se o sujeito está no plural, o verbo vai para o plural. Palavras agressivas trovejaram. Tá ok? Então veja bem, verbo que indica fenômeno da natureza. No sentido real, denotativo, é verbo impessoal. E é por isso que fica no singular. Agora, no sentido figurado, passa a ter sujeito. E se tem sujeito, rola concordância. Singular com singular, plural com plural. Então está correto dizer assim, ó, choveram canivetes. Choveram canivetes. Sentido figurado. Tem sujeito? Tem. O que choveu? Canivetes. E se tem sujeito, faça concordância. Canivetes choveram. Tá legal? Beleza. Então, me ajuda aqui. Quais são os verbos impessoais? Verbos que não têm sujeito e por isso ficam sempre no singular. Vamos juntos. Verbo haver, nos sentidos de existir, acontecer, tempo decorrido. O que mais? Verbo
fazer, indicando tempo, e verbos que indicam fenômenos da natureza. Esses são os verbos impessoais que ficam sempre no singular. Agora, ó, para fechar esse raciocínio, preste atenção no que eu vou dizer aqui, que é muito, muito importante. Olha só. Dá uma olhada nessa estrutura aqui, ó. Devem haver outras chances. Devem haver outras chances. Primeira pergunta que eu faço: essa estrutura está correta? Está adequada? Vamos lá, doutores. Veja que eu tenho aqui dois verbos, ó, dever e haver. Dois verbos de uma mesma estrutura. Quando eu tenho dois ou mais verbos dentro de uma mesma estrutura, eu tenho uma locução verbal. Então, olha só. Dois ou mais verbos numa mesma estrutura. O que eu tenho aqui? Uma locução verbal. 2, 3, 4 verbos na mesma estrutura. Beleza. O primeiro verbo da locução é chamado de verbo auxiliar. O último verbo da locução sempre vai ser o verbo principal. Tá? O último verbo da locução sempre vai ser o verbo principal. Tá? Verbo auxiliar e verbo principal é locução verbal. Nesta ordem. Agora, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Numa locução verbal, você deve olhar para quem? Para o verbo auxiliar ou para o verbo principal? Para o verbo principal. É o verbo principal que te dá as características da locução. Se é uma locução pessoal, impessoal, com sujeito, sem sujeito, é o principal, é o verbo principal que vai te dizer. Então, olha para ele. Olha para o verbo principal. Olha. É ou não é o verbo haver no sentido de existir? É. Então quer dizer, tá vendo? Ó, devem haver, devem existir outras chances. Então quer dizer que o verbo principal é um verbo impessoal. O verbo principal é um verbo impessoal. Isso quer dizer que não tem sujeito. Tem que ficar no singular. E as características do verbo principal, olha aqui para mim, as características do verbo principal se projetam para a locução como um todo. Quer dizer que neste caso toda a locução vai ser impessoal. A locução como um todo não tem sujeito. E a locução como um todo, olha para cá, tem que ficar no singular. Portanto, deve haver outras chances. Ok? Se o verbo principal é verbo impessoal, a locução verbal fica no singular, por não ter sujeito, Grave isso. Se o verbo principal é verbo impessoal, a locução verbal fica no singular, por não ter sujeito. E para fechar, olha isso aqui. Devem existir outras chances. A pergunta que eu faço é, certo ou errado? Essa estrutura está grafada de acordo com a norma padrão, com a norma culta da língua portuguesa? Vamos lá. Se eu tenho dois verbos de uma mesma estrutura, o que é que eu tenho aqui? Uma locução verbal. Olha aqui, ó. Verbo auxiliar e verbo principal é locução verbal. Você olha para quem? Para o verbo principal. Olha para ele. É o verbo existir. A gente falou agora há pouco. O verbo existir é um verbo impessoal ou é um verbo pessoal? Ah, o verbo existir é um verbo pessoal.
E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem sujeito. Ele tem sujeito. Então vá buscar o sujeito para fazer a concordância. Singular com singular, plural com plural. Como é que eu faço para buscar o sujeito? Pergunto o que ou quem. Pergunto o que ou quem. Ô, locução. O que deve existir? Estou perguntando o quê? O que deve existir? Outras chances. Está aqui o sujeito. Está vendo? Se o verbo principal é um verbo pessoal, vá buscar o sujeito para fazer a concordância. Como assim concordância? Já disse, singular, singular, plural com plural. Outras chances, olha, outras chances. Faça a concordância aqui. Espera aí. Concordância aqui, ó. Outras chances, no plural, o que tem elas? Devem existir. Se tem sujeito, bicho, faça a concordância. Verbo sujeito. Tá legal? Resumindo então isso aqui, ó. Como é que você vai gravar essa parte aqui, ó? Em locução verbal, ó. Se o verbo principal é verbo impessoal, a locução verbal fica no singular por não ter sujeito, Mas se o verbo principal é um verbo pessoal, vá buscar o sujeito para fazer a concordância. Singular com singular, plural com plural. Beleza? É isso, galera. A gente se vê no próximo bloco. Tchau, tchau.